Aos sábados acontece a rede de jovens e adolescentes às 20 horas e aos domingos o culto de celebração às 9h30 e às 18 horas. E atenção, se você faz parte do grupo de risco para a Covid-19, não é recomendado que esteja frequentando as reuniões presenciais. Se você não pode participar dos cultos presenciais, pesquise por El Shaddai Araguari no Facebook e no YouTube e participe de forma online. No próximo domingo, dia 27 de dezembro, teremos o Domingo da Virada com o Momento Profético. Nesse dia, haverá apenas um culto às 18 horas. Reserve o seu lugar na Secretaria da Igreja. Atenção, a Secretaria da Igreja está aberta somente em dias comerciais, das 1 às 17 horas. Os dízimos e as ofertas podem ser entregues na Secretaria ou feitos por meio de depósito bancário identificado. A comunidade El Shaddai tem ajudado famílias de outros países como Venezuela, Haiti, Nigéria. Faça parte dessa campanha também e ajude essas pessoas que estão precisando de gêneros alimentícios. As doações podem ser entregues na Secretaria da Igreja. Que legal, que legal. Eu vim aqui, brinquei com elas, foi demais, foi divertido, né? Parabéns aí a todas as titias e titios, os professores do Ministério com Crianças. Foi uma decoração linda, maravilhosa. Até pensei que ia ficar aqui, mas não tinha jeito, né, por causa do louvor. Então foi demais, gente, foi demais. 6817. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos entendem que seria bom e você poderia participar no sábado que vem, das 15 às 17 horas, de um curso sobre produtividade e administração do tempo, antes de nós entrarmos aí no ano de 2021. Quantos gostariam de participar de um curso assim? Deixa eu ver, fique com a mão levantada só para eu saber se tem quórum, né? Então, deixa eu contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Beleza, ótimo. Hoje à noite eu pergunto também para os irmãos. Eu acho que vai dar sim para nós fazermos, tá? Então eu quero contar com a sua presença, 18, com a sua participação. Sábado, às 15 horas, das 15 às 17, um curso sobre produtividade e administração do tempo, gerenciamento do tempo. Nós vamos dar para você, para que você possa ser municiado para entrar 2021, né, com força total, em nome de Jesus. Então tá bom. Então essas mãos aí eu vou pedir para você, você que levantou a mão, liga na secretaria, porque nós precisamos desse nome correto, preparar um materialzinho, pouco, mas um material para vocês, para que vocês venham. Agora não adianta levantar a mão mais, o curso será 0800, será gratuito, tá? Então muita gente não levantou a mão, porque eu não sei quanto que vai me cobrar. Não vou te cobrar nada. Aliás, eu fiz um curso esse ano que custou R$ 2.500, com desconto, eu consegui um desconto, foi para R$ 1.500 à vista. Estou te passando um curso de graça. Não adianta ficar levantando a mão agora, tá? Só para o pessoal que levantou a mão, dá o nome lá na secretaria. Vamos fazer esse curso de forma gratuita com vocês. Muito bem, quero fazer menção aqui das 24 horas de oração. São 12 que nós fazemos no... Muito bom. São 12 horas de oração no dia 25 que nós fazemos normalmente, mas agora nós vamos fazer pelo relógio de oração, e nós queríamos que você entrasse nesse projeto, de pelo menos no dia 25, obrigado Fabinho, pelo menos no dia 25, nós cobrirmos 24 horas de oração pelos alvos de 2021, os alvos nós vamos transferir também de forma online, pelos WhatsApp, pela informação da igreja, para você, e você cobrisse pelo menos meia hora de oração no relógio de oração, para nós cobrirmos as 24 horas. Eu queria que você entrasse em contato com o Kevinho, né? O Kevinho também vai entrar em contato com os líderes de célula. Queria que os líderes de célula se mobilizassem, porque nós estamos evitando reuniões por esse tempo de afastamento. Então, por causa disso, nós vamos fazer dessa forma, os 24 horas de oração e intercessão pelo ano de 2021. Então no dia 25 vamos cobrir todas as 24 horas, pelo menos meia hora de oração, intercedendo, clamando pelos alvos de oração que nós vamos estar distribuindo durante a semana
para você. Então nós não teremos aquela reunião de 12 horas de oração aqui na igreja, por causa da situação que nós estamos vivenciando. Aí já foi falado aqui do culto da virada. Como o culto da virada, nós temos limite, não tem como nós ultrapassarmos o limite. Você precisa dar o seu nome na secretaria. Até perguntei lá para o Kevin, ele disse que ainda tem lugares. E depois as pessoas falam, porque não tem lugar. E aí tem lugar ainda, nós estamos avisando, dê o seu nome, Pastor Carlinhos, se eu não puder estar presencialmente, caso eu não consiga dar o meu nome porque já preencheu, você poderá vir para tomar a ceia, e nós faremos um ato profético aqui. Vou explicar mais ou menos para que no dia não haja confusão. Nós vamos estar alinhados, nós vamos deixar as cadeiras alinhadas. Hoje pela manhã não foi possível porque veio pessoas, famílias, então nós ajeitamos por família. Então nós vamos deixar algumas cadeiras para as famílias já bem organizadinho, um número maior um pouquinho por causa disso. E aí o que nós vamos fazer? No final nós vamos fazer um corredor de oração com distanciamento, sem imposição de mãos, mas você passando pelo corredor, nós vamos estar de máscara e liberando palavras proféticas sobre a sua vida. E as pessoas que vierem de casa podem participar também, porque as pessoas vão entrar aqui no corredor e já vão sair da igreja, e nós vamos entregar para você um balão branco, com uma mensagem, uma palavra profética para o ano 2021, e quiçá não esteja chovendo naquele momento, porque nós precisamos de muita chuva, mas naquele momento não esteja chovendo. Nós vamos aqui para o terreno do lado e vamos liberar palavras proféticas e soltar esses balões. Vai ser um momento tremendo, irmãos, então você não pode perder. Todos que passarem pelo corredor vão receber esse balão. Talvez alguns já recebam com antecedência, porque talvez alguns desses balões vão estar nas cadeiras. Vamos ver se isso vai dar certo e não vai atrapalhar a visibilidade das pessoas aqui no palco. Vamos entender direitinho no dia como que isso vai funcionar. Então dia 27 será o culto da virada, não será no dia 31, será no dia 27. Pastor Carlinho, não pude então participar presencialmente. Você vai participar online, você vai assistir o culto online. Declaramos o amém aqui, você pode sair da sua casa para receber a oração e participar do ato profético, tá beleza? Quantos entenderam, irmãos? Ficou claro? Qualquer dúvida depois nós podemos esclarecer para você. E aí, no dia 1º, nós vamos conversar com força total o ano de 2021, com a campanha de primícias. Dá um aplauso bem forte ao Senhor, que vai ser demais esse ano, Eu fico vendo a campanha de primícias de 2020, foi um sustentáculo de Deus na nossa vida. Nós nem sabíamos o que íamos passar, e as palavras foram proféticas de Deus fortalecendo. E eu tenho certeza que esse ano serão palavras fortes, fortalecedoras, a partir do dia 1º, todos os dias, 12 dias, cada dia representando um mês do ano. Dia 1º de janeiro, dia 2 de fevereiro e assim por diante. Reuniões objetivas para que você possa participar todos os dias, tá bom? Então, caso venha a encher, não vamos limitar lugares, Nós vamos deixar os lugares tranquilos, sem precisar dar nome nem nada. Mas caso venha a encher no dia, nós vamos pedir para os obreiros ficarem do lado de fora, para que você fique acomodado. E aí nós vamos organizando à medida que a campanha vai se desenvolvendo. Então dia 1º, campanha de primícias, você não pode perder, Participe da campanha. Nós estamos falando sobre o avivamento, uma igreja que experimenta de Deus o avivamento antes da sua volta. Como isso é importante, como nós precisamos estar preparados para isso, como nós precisamos buscar isso para as nossas vidas de todo o nosso coração. Então olha só o que Jesus falou: no dia da minha volta será como 10 virgens que aguardam o noivo para o casamento. Jesus fala: assim será na vinda do Filho do Homem, como essas 10 virgens. 5 delas estavam desprevenidas, e elas deixaram com que o óleo, o fogo da lâmpada, a unção apagasse. Sabe o que aconteceu, irmãos? Elas ficaram do lado de fora.
Mas as prudentes, as que se prepararam, as que buscaram encher as suas vasilhas com óleo, elas estavam naquele momento de maior escuridão, porque diz que meia-noite, no momento da maior escuridão, meia-noite, ouviu-se uma voz: eis aí vem o noivo. Então, quanto maior for a luta, maior será a unção e o fogo de Deus sobre as nossas vidas. Você crê em nome de Jesus? Para nós rompermos cadeias e grilhões e sermos em Cristo mais que vencedores. Nós estamos entendendo isso aqui. E para mim o maior de todos os avivamentos foi aquele que aconteceu há 2000 anos atrás, onde o Verbo se fez carne, onde Deus visitou a terra, onde o reino de Deus veio literalmente sobre a terra, onde os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele libera o seu favor, a quem Ele deseja o seu bem, a sua graça. Naquele instante os céus vieram sobre a terra. Este foi o maior de todos os avivamentos, não só o nascimento de Deus sobre essa terra, mas a sua trajetória, o seu ministério, aquilo que ocorreu, mudou a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. O que a humanidade está comemorando agora, dia 25 de dezembro, é um marco da mudança da história da humanidade, em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, queridos, é muito importante que entendamos esse avivamento que aconteceu há 2000 anos atrás. Agora, antes desse avivamento, qual foi a plataforma que Deus construiu? Começamos a falar que tudo que eles tinham antes da vinda do Messias, tudo que as pessoas tinham antes que ele viesse, era uma palavra. Eles tinham uma palavra, rolos de pergaminho, onde Deus instruiu os seus profetas a registrar aquilo que era apenas uma palavra oral, uma mensagem oral foi registrada. Deus disse: registra isso. Nós temos muitas vezes Deus falando isso para Jeremias: Jeremias, registra isso. E ele tem um assistente. Jeremias tem um assistente, um escrivão. Esse escrivão, um doutor da lei, chamado Baraque. E esse homem, ele auxilia Neemias em tudo aquilo que é registrado, em tudo aquilo que nós temos hoje como o livro do profeta Jeremias. Então nós temos, antes desse avivamento, o que as pessoas tinham antes desse avivamento? Uma palavra que começava desde Gênesis. Desde Gênesis essa palavra já foi liberada. Nós falamos aqui, o Messias será a semente da mulher. Irmãos, as mulheres, elas tinham o anseio, o desejo de gestarem. Vocês vejam que nós estamos nos finais dos tempos, porque muitas mulheres querem casar e não ter filhos. É aquilo que a pastora Sandra falou, são os extremos, né? Existe a ganância, mas existe também o comodismo. E quantas vezes nós estamos vivendo uma geração de comodismo? Porque eu quero com abundância as coisas, eu quero, venha a mim o teu reino, né? Mas eu não desejo servir, eu não desejo compartilhar com a próxima geração. Então o comodismo, a geração do menor esforço possível. Então isso está na natureza humana. É por isso que as redes sociais ganham tanto, por causa da natureza de comodismo das pessoas, do menor esforço. Por isso que os automóveis são cada vez mais modernos nesse sentido, você fazer menos coisas. As mulheres, né, estão sendo servidas cada vez mais com seus equipamentos do lar e assim por diante, porque é a geração do comodismo. Então até o governo está participando disso, né? Agora é o Pix, você não precisa nem ir no banco mais, não precisa mais ir no banco, já faz a transferência, não paga taxa, não paga nada. Então tudo isso gera uma geração de comodistas, pessoas que não se esforçam para a conquista, frouxos. Eu me lembro de um desenho, como é que chamava o desenho? Do robozinho, irmãos, me ajuda aí, é só um nome, Wall-E, acho que é isso mesmo, é Wall-E,
Como é que se chama aquele do robozinho? Lembra dele? Acho que é o Wally mesmo, né? É, Wally. Então, Wally, é muito interessante aquele desenho, porque eles destruíram a terra, a humanidade destruiu a terra, virou um lixo, a terra virou um lixo. Aí eles foram embora, nas naves. Aí chega lá, quando vai filmar essas naves lá, como é que eles estão vivendo lá? Irmão, está todo mundo obeso. Não que a obesidade, toda obesidade seja por comodismo. Não, tem pessoas que têm problema de tireoide, tem pessoas que têm problemas orgânicos e que têm um sobrepeso, né? Então não é, mas muito da obesidade, muitas pessoas, é em função do comodismo. Do comodismo, não querer pagar um preço para ter um corpo saudável. E aí lá na nave, irmãos, todo mundo era obeso, todo mundo era obeso. E aí eles viviam tudo a cadeira fazia para eles se locomoviam para todos os lugares. O dia que eles precisaram andar, quase que eles não conseguiram, quase todos morreram, porque eles precisavam se locomover para fazer alguma coisa ali, e quase todos morreram porque eles não sabiam nem andar mais. Eram pessoas que estavam tão acomodadas que nem andar mais queriam. As mulheres, elas tinham prazer de gestar, porque elas entendiam que o resgate da humanidade viria do fruto do seu ventre. Por isso que quando Maria recebe a visita de Gabriel, Gabriel libera a palavra dizendo para ela: olha, bendita és tu entre as mulheres. Por que você é bendita entre as mulheres? Porque todas desejaram esse momento. Você foi agraciada, você foi escolhida por Deus, agraciada pelo Senhor. Poxa vida, Maria não sabia o que falava, ela estava extasiada, ela dizia: como que isso vai acontecer? O anjo falou para ela: virá sobre ti o poder do Espírito Santo, por isso o fruto que virá de ti será chamado Filho de Deus, porque a unção de Deus virá sobre ti. Agora imagine, irmãos, as mulheres tinham esse desejo, porque havia uma profecia. Você, mamãe, quando você gesta uma criança, desde o ventre, começa a liberar palavras proféticas sobre essa criança, comece a abençoar essa criança, e a declarar que do fruto do seu ventre virá restauração, cura, libertação, bênção para a sua geração. Você crê nisso? Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor essa manhã, em nome de Jesus. Sabe, não é apenas uma criança, é a mudança de uma história, é a mudança de um conceito. Abençoe, declare, profetize. E eles tinham essa palavra. Outra palavra que eles tinham: será descendente de Abraão. A coisa vai se afunilando, pastor Horácio. Então, de todas as mulheres, percebe-se agora que será descendente de quem? De Abraão. Será um descendente de Abraão. E depois que Abraão recebe essa promessa, através de você, Abraão, virá aquele que abençoará quantas famílias? Todas as famílias da terra. Então Abraão gesta Isaque, e Deus fala para ele: leva o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e oferece ele em holocausto a mim, no lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, Abraão deve ter ficado louco. Mas por que ele é chamado de o pai da fé? Por que ele é chamado de o pai de todos aqueles que creem? Porque a expressão exata não é pai da fé, é pai dos da fé, é pai de todo aquele que crê. Por que Abraão é chamado assim, se não tem milagres na vida dele, a não ser o nascimento de Isaac, mas não tem milagre sobrenatural como acontece com Moisés, que abre o mar vermelho? Por que é Abraão que é chamado pai da fé? Por que ele tem esse nome? Porque ele obedece. Escuta isso: o verdadeiro, real, consolidado fruto da fé é a obediência. Repita comigo: o fruto da fé é a obediência. Irmãos, Tiago vai falar isso para nós. Ele fala assim: olha, mostra-me a sua fé sem obras, que através das minhas obras eu te mostrarei o quê? A minha fé. Poxa vida, ele dá um tapa na cara de todos nós. Ele está dizendo para mim e para você: é muito fácil dizer eu tenho fé, eu creio, né? Se eu perguntar agora, quantos creem?
Quantos creem em Jesus, irmãos? Quantos creem em Jesus? Oh, Deus, aleluia. Mas viver isso, experimentar isso todos os dias, transferir isso, não só com palavras, mas com ações. Aí Deus vira para ele e fala assim: Abraão, dá-me teu filho, teu único filho a quem amas. Irmão, e ele pega o filho dele, lutando contra tudo aquilo que é instinto natural de pai. Ele leva o filho ao altar, e ali há uma revelação. Naquele monte há uma revelação. Num tempo oportuno, nós vamos falar dos 3 sacrifícios do Monte Moriá. Numa outra situação, nós vamos compartilhar essa palavra, os 3 sacrifícios do Monte Moriá. Deus leva ele àquele monte, o Monte Moriá. Depois esse monte vai ser o mesmo em que vai ser construído o templo de Salomão, o mesmo monte. É nesse lugar que Deus fala para ele: oferece teu filho aqui. E ele pega Isaac. Quando ele vai sacrificar Isaac, Deus envia o anjo e diz: basta, agora eu sei que tu me temes, agora eu sei que você me teme acima de todas as coisas, que o seu temor está diante de mim. E naquele instante Deus libera uma palavra de unção, de bênção, de prosperidade, e que a sua geração dominará as gerações, que dele virá aquele que vai abençoar todas as famílias da terra. E naquele instante, irmãos, aparece o carneiro. Não é um cordeiro, é um carneiro, porque Abraão tinha profetizado: Deus proverá. O verbo está no futuro. Deus proverá para si o cordeiro. Naquele momento, Abraão achou um carneiro para substituir seu filho. Mas praticamente 2000 anos depois, nós estamos falando de 2000 anos antes, né? Jesus veio 2000 anos depois de Abraão. 2000 anos depois, João Batista vai olhar e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Vamos aplaudir a Jesus nessa manhã? Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Então ele é a provisão de Deus. O que Abraão tinha? O que Abraão tinha? Uma palavra. Uma palavra. O que as gerações depois de Abraão tinham? Uma palavra que Deus tinha liberado através de Abraão, dizendo ao seu filho: Deus vai prover um cordeiro virá. Abraão tem uma experiência com um sacerdote, um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Quando esse sumo sacerdote aparece para Abraão, é uma visão profética. Ele traz para Abraão 2 elementos, pão e vinho, e naquele instante ele não pede a bênção de Abraão, porque todos nós estamos sujeitos à bênção de Abraão, através dessa palavra profética. Mas naquele instante, esse sumo sacerdote, ele não pede a bênção de Abraão, ele abençoa Abraão. Hebreus vai dizer: por isso ele se torna maior do que Abraão, porque quem abençoa é maior do que aquele que é abençoado. Então isso é uma palavra profética, é um mistério. Esse sumo sacerdote é uma representação do Messias, porque ele é abençoador, ele não é abençoado. Ele abençoa Abraão e diz: seja bendito, Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que entregou em tuas mãos os teus inimigos. E naquele instante Abraão, em reconhecimento da autoridade que estava sobre Melquisedeque, entrega a ele o dízimo de tudo. Irmãos, quando nós falamos sobre fidelidade, dízimo e de oferta, não é apenas uma obrigação, um compromisso do cristão com a casa de Deus, tem algo profético por trás disso. No momento que eu trago ao altar de Deus o meu dízimo e a minha oferta, através daquela atitude eu estou reconhecendo a autoridade daquele que é o sacerdote dos sacerdotes, o sumo sacerdote de Deus sobre a minha vida, que é Cristo Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então isso é reconhecimento. Trazer essa oferta é declarar: eu estou sob a tua autoridade, eu estou sob a tua bênção. Então essa bênção é liberada a Abraão, porque Abraão se coloca por baixo, ele se submete a essa liberação. Depois Salmo 110 vai dizer que Deus, através da linhagem de Melquisedeque, trará o Messias. Salmo 110 revela, essa é a palavra que eles têm. Antes de Jesus chegar, eles têm uma palavra: o Messias será sumo sacerdote segundo a linhagem de quem? De Melquisedeque. Eles já sabiam disso. Salmo 110 vai falar sobre isso.
E aí Hebreus vai dizer: esse é Cristo Jesus, porque ele vem da linhagem natural de Judá, mas da linhagem espiritual de Melquisedeque, aquele que não tem princípio de dias, nem fim de existência. Então, queridos, eles têm uma palavra, ele será sumo sacerdote sobre nós, de uma linhagem que não é a linhagem de Araão, é uma linhagem superior à de Araão. O livro de Hebreus vai explicar isso. Depois Jacó reúne os filhos e vai abençoando Rúben, vai abençoando Simeão, vai abençoando Levi, e quando chega em Judá, diz: Judá é leãozinho que sobe com a sua presa. De Judá virá aquele que governará todas as nações, porque o cetro não se apartará das suas mãos. Vamos aplaudir o Senhor por isso, irmãos. Ele é o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Irmãos, então eles já começam a ter referências, eles têm essa palavra. Por isso que Jesus vai dizer para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem. Olha a importância do conhecimento da palavra. Jesus diz para a mulher samaritana: vocês podem adorar com boa intenção, mas vocês adoram sem entendimento, vocês adoram sem compreensão, porque a salvação vem dos judeus, e a expressão judeu significa aquele que vem da tribo de Judá. Por que Jesus está dizendo isso para a samaritana? Porque foi prometido, o Messias é da tribo de Judá. Então as profecias vão canalizando. De todas as mulheres, aquela que será descendente de Abraão, de todos os descendentes de Abraão, aquele que virá da tribo de Judá. E assim, irmãos, as profecias começam a ser liberadas. Moisés diz: ele será um profeta como eu. Vou correr um pouquinho aqui. Davi libera palavras proféticas, e todos entendem pela palavra de Deus dada a Davi, que ele será filho de Davi. Deus fala para Davi: Davi, você quis me edificar uma casa, mas eu edificarei uma descendência através de você, e o seu filho se assentará no trono para sempre. Então, quando Deus diz isso para Davi, Deus está falando para Davi: o Messias virá da sua descendência, ele será chamado filho de filho de Davi. Por isso que Bartimeu, quando vê Jesus passar, ele grita e declara: filho de Davi. Essa expressão, quando ele diz filho de Davi, ele está declarando com os lábios dele, crendo no seu coração, que Jesus Cristo é quem? O Messias. É o Messias. Palavras proféticas são liberadas, e essa palavra profética é importante que nós entendamos ela. Tudo que eles tinham antes da vinda de Jesus era uma palavra. E eles estão entendendo, além dele ser da tribo de Judá, ele será de uma família específica, ele será filho de Davi. Algumas obras são reveladas, por exemplo, Jó diz: ele será o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará de sobre a terra. O Messias é declarado como aquele que será ungido pelo Espírito Santo. Por isso diz: o Espírito do Senhor Deus virá sobre mim, e ele me ungirá para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados, curar os enfermos e assim por diante. Então está sendo liberada palavras sobre esse Messias. Ele será o Rei das nações. Ele é também, através dos profetas e dos salmos e dos escritos, ele é considerado a sabedoria de Provérbios, é considerado o noivo de Cantares, o Rei da glória de Isaías, que Isaías viu. Ele é considerado o Rei justiça nossa de Jeremias. Ele é considerado o Rei à porta da porta oriental, profetizado por Ezequiel. Ele é considerado o ancião de dias, profetizado por Daniel. Ele é o resgatador de Israel, profetizado por Oséias. Ele também é o batizador do Espírito Santo, através de Joel, que diz: nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Quantos recebem? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa manhã. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Aleluia. Pessoal do louvor pode subir. Por isso que
por isso que João Batista diz: eu batizo vocês com o quê? Eu batizo vocês com o quê que João Batista falou? Eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Ele é o batizador com o Espírito Santo. E aí, irmãos, nós vamos parar por aqui. O último profeta é Malaquias, e Malaquias libera uma profecia que estabelece conexão exata entre o Antigo e o Novo Testamento. Olha a perfeição do trabalho de Deus, olha a perfeição da palavra do Senhor. Existem muitos livros considerados sagrados na humanidade, muitos livros considerados sagrados nas religiões. Você tem os Vedas dos hindus, você tem os escritos de Buda, você tem as cartas, as suras, chamadas suras, que vai formar o Alcorão dos muçulmanos. Você considera aí muitos livros são considerados sagrados, mas nenhum se compara às Escrituras, que tem sentido, que tem razão, que tem início, meio, fim, que foi construída, que foi escrita de uma forma sobrenatural, porque todos esses livros levaram alguns anos para serem escritos, mas a Bíblia levou séculos para ser escrita, e os seus escritores não tinham conexão uns com os outros, muitos deles, uns nem conheciam aos outros e escreviam exatamente aquilo que era o projeto e o propósito de Deus, porque acima dos escritores estava o Espírito que soprava, o Espírito que os ungia. E Malaquias foi o último desses profetas, e ele vai liberar essa palavra no capítulo 4, verso 5, ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que ele fará? Qual será a sua missão? A missão da unção profética que virá sobre ele ele converterá o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos. Para quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa é uma palavra profética que libera o aparecimento de João Batista. Então, entre Malaquias e João Batista, que vem na unção do profeta Elias para preparar o caminho do Senhor, existe um intervalo de 400 anos, e na próxima palavra nós vamos falar sobre isso. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã, irmãos. O Espírito de Deus está sobre esse lugar, a unção de Deus está aqui. Eu quero que você feche os teus olhos, mas abra o seu coração. Há uma escrita de Deus, há um livro sendo escrito, há uma escrita de Deus na história. Nada passa desapercebido do Senhor, nada passa desapercebido do Senhor. Ele está escrevendo uma história, Ele quer incluir você nessa história. A unção do Espírito está sobre este lugar, e Ele quer derramar desse Espírito sobre a minha vida e sua vida, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, onde toda alma será julgada, onde nós passaremos pelo tribunal de Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus não virá com juízo antes que Ele venha com misericórdia, e todo aquele que o receber será chamado filho de Deus. Filho de Deus. E talvez você está nos assistindo, talvez você esteja aqui nessa manhã, e tudo está sendo preparado não para a sua condenação, mas para o seu livramento. Se um dia eu e você formos para o inferno, não seremos mandados por Deus, iremos com as nossas próprias pernas, por causa da desobediência que esteve em nós, a falta de obediência do nosso coração. E nessa manhã Deus quer falar comigo, com você. Vamos adorar o Senhor. A carta escrita vai nos conduzir aqui num tempo de adoração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar sobre a sua vida. Menino nasceu com
como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir. Obrigado, Espírito. Toda a terra se dobrou a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Eu queria que o pessoal buscasse uma canção sobre o Espírito Santo para nós terminarmos essa reunião. Por favor, carta escrita, providencie uma canção que ministra o Espírito Santo. Escute, o Senhor vai derramar o seu Espírito nos últimos dias. Há uma profecia sobre isso, e o Senhor não virá antes que essa profecia se cumpra. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há uma unção de Deus que vai vir sobre a minha vida e a sua vida. Há uma unção de Deus que vai liberar vida sobre os ossos secos. Os cemitérios vão abrir as suas covas. A vida vai vencer a morte. A cura vai vencer a enfermidade. A opressão baterá em retirada, em nome de Jesus. A tristeza será substituída pela alegria. O espírito da alegria tomará conta do nosso coração. Deus entrará na sua casa, Deus entrará no seu lar, Deus visitará os teus filhos profetizarão. Você pode crer nisso em nome de Jesus. Vossos jovens terão visões, diz a palavra do Senhor. Os velhos vão começar a sonhar novamente. Aqueles que estavam desistidos da vida vão começar a ter sonhos. Anciãos vão se levantar no meio da igreja para sonhar juntamente com as crianças, com os jovens, e nós vamos crescer, e nós vamos tomar conta dessa geração, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, converterá o coração dos filhos aos pais. Toda divisão de gerações, tudo aquilo que racha gerações, tudo aquilo que bloqueia a conexão entre as gerações, será desfeita pela palavra profética em nome de Jesus. Os seus filhos voltarão para sua casa. Você crê nisso, pai? Talvez você esteja sofrendo com isso. Talvez você esteja sofrendo um distanciamento não só físico, mas um distanciamento afetivo.
Há uma unção que virá de cura e restauração sobre as famílias, uma unção que estabelecerá unção de Deus sobre as mesas. Haverá comunhão no partir do pão em nome de Jesus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Haverá um derramamento do Espírito sobre nós. Você pode receber isso nessa manhã, você pode se abrir ao Senhor nessa manhã, você pode dizer a Deus: Deus, eu quero ser receptáculo dessa unção, eu quero ser vaso dessa unção. Você pode dizer para o Senhor nessa noite: restaura a minha casa, restaura os relacionamentos, deixa o Espírito de Deus tocar a tua vida, deixa o Espírito de Deus sondar o teu coração nessa manhã. Vamos adorar a Ele de todo o coração. Faça dessa canção que o Carta Escrita vai ministrar uma canção profética, uma canção de adoração, de louvor e de invocação do Espírito Santo sobre a sua vida nessa manhã. Oh Deus, deixa a unção de Deus vir. Eu sei que o horário já foi, irmãos. Se você precisar de ir embora, pode ir. Deus abençoe você, te abençoe, te guarde. Você em casa, se precisar sair, desconectar, não tem problema, mas nós precisamos ministrar essa unção sobre a sua vida agora. Nós precisamos profetizar essa unção do Espírito sobre você. Declaramos essa unção agora vindo sobre a sua casa, em nome de Jesus. Xerebe cantaraba camparaba chora. Começa a declarar essa verdade essa manhã. Santo, santo, santo. Profetiza isso, enche esse lugar. Levante as suas mãos e comece a declarar essa verdade. Enche, 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 enche. Oh! Vem, 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 vem. Oh! Fazer, Deus, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva, Deus, aviva-nos, aviva-nos, fazer o que nenhum homem fez, fazer o que a história nunca viu, o descrito em Joel. Declare nessa manhã: aviva-nos, aviva-nos, fazer que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Declare: aviva-nos, aviva-nos, o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva, Deus, aviva-nos, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá.